A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao programa Intercessão. A você uma ótima tarde na presença de Deus e na companhia da Rede Brasil. Estamos iniciando mais um programa pela graça e misericórdia de nosso Deus. Agradecemos a sua audiência onde você estiver neste momento nos assistindo através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o YouTube, os perfis Rede Brasil Oficial e EDP Live ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Compartilhe com seus amigos e familiares os nossos canais de comunicação. Agora quero convidá-lo para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Salmo 71, o versículo 1, depois a gente vê o versículo 15 ao versículo 17. Se você não tem uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo na sua tela. Vamos juntos? Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo o dia, pois não conheço o número delas. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. No programa de hoje contamos com a presença do nosso convidado, o missionário pastor Gerson Gila. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pastor Gerson. É um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Meu pastor, o prazer é todo nosso participar desse tão abençoado programa. Nós temos, assim, tido o privilégio de conversar com o senhor, mas através da tecnologia, né? É verdade. Lá na África, em Moçambique, e a gente aqui pela Skype, pelas redes sociais, pelo meio de comunicação, né? Parece que é o Skype, né? O WhatsApp também. O WhatsApp também a gente tem tido o privilégio. Mas hoje estamos aqui ao vivo aqui com o senhor, para nós é uma alegria muito grande. Amém, pastor. Sabe que o prazer é todo nosso, né? Faz exatamente 1 ano que estivemos aqui, né? E hoje, pela graça de Deus e dentro das orientações do nosso pastor presidente, né? A quem eu quero deixar as minhas saudações também. Estamos mais uma vez aqui participando desse grande trabalho, pastor. Maravilha, né? Antes de a gente conversar, nós vamos orar ao Senhor e eu gostaria de convidá-lo para juntos buscarmos a presença do Senhor. Querido Deus, Pai bendito, e louvamos, Senhor, pela oportunidade que nos concede de mais uma vez estarmos aqui juntos com o programa Intercessão e te agradecemos pela audiência dos nossos queridos irmãos que estão sintonizados conosco, tanto aqui no estado de Pernambuco, como em outras partes do mundo. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela audiência e pelos fiéis ouvintes e telespectadores que têm nos acompanhado todas as semanas. Te pedimos, Senhor, que esta tarde seja uma tarde abençoada e que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações através do diálogo que teremos aqui nesta tarde, que vidas sejam edificadas e que vidas sejam fortalecidas para melhor te servir. Te pedimos a tua bênção sobre todos aqueles que estão conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. No programa de hoje nós iremos refletir sobre o testemunho da intercessão. Para esta ocasião, nós temos a honra, de entrevistar o pastor Gerson Gila, que atua no campo de missões da República de Moçambique. Portanto, já gostaríamos, pastor Gerson Gila, de pedir que o Senhor contasse para a gente, de forma resumida, a trajetória da sua vida cristã, né? Amém, amém. É sempre um prazer, pastor, nós podermos relatar um pouco da nossa trajetória, né? Pela graça de Deus, eu sirvo ao Senhor Jesus desde o ano de 1988, né? Foi no dia 4 de janeiro de 1988, quando o Senhor Jesus, ele teve um encontro comigo, não é? Como já tínhamos falado em outros momentos, ali dentro daquele campo de futebol, não é? Lá no bairro do Ibura. Então, desde este ano de 1988, que o Senhor tem me ajudado, não é? A estar servindo a Ele, né? Que é um privilégio, que é um grande privilégio. Eu sou fruto de uma família genuinamente cristã,
né? Quando nós nascemos, a minha mãe já era cristã, meu pai, né? E eles sempre nos ensinaram o caminho do Evangelho. Desde muito tenro, que nós participávamos lá no Ibura, os irmãos do Ibura, principalmente da Carrapateira, assim como também os irmãos, na época chamava Rio Xingu, né? Aquela igreja lá do Ibura, da Rio Xingu. Isso. Então, a minha mãe fazia parte lá no coral, na Rio Xingu, e fazia parte do círculo de oração e da campanha evangelizadora da Carrapateira, né? E eu lembro-me, pastor, de que quando era domingo à noite, nós somos filhos de família de 7 homens e 3 mulheres, filhos da minha mãe, né, e de meu pai. E de forma que quando a minha mãe ela ia porque lá no Ibura, na Rio Xingu, ela servia como vice-maestrina do coral, né? E quando mamãe sempre teve muito cuidado de chegar no horário do culto, né? Se o culto começava às 7 horas da noite, para ela nós tínhamos que chegar no mínimo, faltando 15 minutos para começar o culto, né? E nós bem lembramos de que papai ia na frente, caminhando, né? Porque nós morávamos no SESI, e os filhos iam no meio e ela ia atrás, né? E ia naquela fila indiana, né? Como se fala, né? E quando chegávamos na congregação do Ibura, nós sentávamos todos em um banco só. E ali ficávamos atendendo o culto. Naquela época não tínhamos o funcionamento do departamento infantil como temos hoje, né? E nós aprendemos a ser cristão dentro dessa ótica, né? Dentro dessa verdade. Mas, lamentavelmente, com o passar dos anos, alguns dos nossos irmãos, assim como eu, nos afastamos do caminho do Senhor. Mas, no ano de 88, em janeiro, o Senhor teve um encontro comigo e me trouxe de volta. E esse meu retorno para o Evangelho, não somente o meu, mas como o de todos os meus irmãos que estavam afastados, além da profunda misericórdia de Deus, foi fruto da intercessão da minha mãe. Glória a Deus. Porque ela ficou só, né? Ela foi aquele murão. Na época, lamentável, até o meu pai também se afastou. Então, dos 10 filhos que ela tinha, mais o esposo, só ela ficou. Mas ela ficou ali, firme. Então, ela fazia muita campanha de intercessão. Intercedia pelos filhos, pelo esposo, né? E um dia Deus, através da sua misericórdia, tratou com ela e disse que daria a ela a oportunidade e a alegria de ver os seus filhos servindo a Ele antes que o Senhor a tomasse para si. Que bênção. E ela teve esse prazer, pastor. Maravilha, né? Ela teve esse prazer. Glória a Deus. Deus foi trazendo um a um, da forma mais inusitada que o senhor imagina. Deus trouxe ouvindo o programa Ide Anunciar. Agora fez a gente voltar ao passado. Não é? O Ide Anunciar, né? Tem uma irmã que ela se converteu a Jesus ouvindo o programa Ide Anunciar. E uma mensagem ali que saiu diretamente, né? E eu lembro como hoje, que ela dizia assim: mas o senhor está falando comigo? E o pregador dizia: com você mesmo, né? E ela se converteu a Jesus ali, né? E outras maravilhas que Deus fez, né? Hoje eu tenho um irmão que está lá, em Marcos Freire, mora lá e tinha problema com álcool, né? E através da intercessão ele foi liberto em nome de Jesus. Glória a Deus. Né? E a minha pessoa, né? Eu gostava por demais de futebol. E foi lá do campo que Deus me resgatou, né? E a primeira pessoa a qual eu me dirigi para confessar que queria Cristo foi ela. Eita, que maravilha. Ela vinha chegando do campo de evangelização. Ela era vice-dirigente da campanha evangelizadora.
E ela estava chegando do campo da evangelização e eu já estava em casa me organizando para ir à igreja. Naquela época, não sei se ainda hoje tem, o culto de introdução, né? E era às 6 horas, né? Isso. Então eu ia às 6 horas, ia para o culto de introdução. Mas só que antes de eu ir ao culto, eu fui à minha mãe, ela vinha do campo, e ela me viu chorando muito, perguntou o que eu tinha, eu disse a ela que eu queria aceitar Jesus como Salvador, naquele momento. Então ali ela me pediu para me ajoelhar aos pés dela, né? E nós nos ajoelhamos ali, e ela levantou as mãos para os céus. Ela disse uma frase que até hoje eu carrego, né? Ela disse: Senhor Jesus, esse aqui era o que eu achava o mais difícil de vir, pelo fato da minha paixão que eu tinha pelo futebol, né? Jogava em time, seleção da Marinha do Brasil, jogava no Clube Ferroviário do Recife. E eu me dedicava àquilo que eu fazia. Na mente da minha mãe, ela achava que eu era o mais difícil de vir. Mas vem aí agora o poder da intercessão, né? Mesmo ela achando que eu era difícil de vir, mas ela intercedia, né? Ela intercedia. E ela não desistiu. E Deus honrou a fé da minha mãe. Sim. Né? E ela disse assim: Senhor, eu te agradeço porque aquele que eu achava mais difícil de vir, tu colocaste aos meus pés aqui, te aceitando como Salvador. E ali ela orou pela minha vida, sentiu a graça de Deus, falou em línguas. E naquele mesmo instante ela até completou o banho dela, trocou de roupa e já descemos para a congregação de Carrapateira, né? E iniciamos a nossa marcha para Jesus na congregação de Carrapateira, né? Glória a Deus. Para a glória de Deus. Então assim foi o meu início, pastor Jefferson, na fé em Cristo, né? Caminhando com o Senhor Jesus. E lá em Carrapateira nós aprendemos, né? Aprendemos a servir a Deus e ainda estamos aprendendo, né? Com certeza. E Deus colocou no meu caminho homens que era necessário para me moldar, né? Como cristão, como obreiro. E lembro-me do presbítero Manuel Domingos, que foi o primeiro presbítero que eu tive na congregação de Carrapateira, e com todo aquele jeito dele, né? Mas foi o homem que Deus usou para me moldar, né? Dentro dos princípios religiosos, dos princípios cristãos, valorizando a leitura da Bíblia, valorizando a prática do jejum, da oração, da intercessão, do trabalho ao reino dos céus, né? Servir a Deus e ao nosso pastor. Então tudo isso nós aprendemos, né? Ali com o servo do Senhor. E ao passar do tempo eu fui separado para ser auxiliar da lista pequena, né? Se chama, né? E depois de 8 meses eu fui separado para auxiliar da lista oficial. E depois de 2 anos eu fui separado para diácono da igreja. Passamos 8 anos como diácono e depois fomos separados ao presbitério da igreja, né? E passamos mais 3 anos como presbíteros e depois fomos consagrados a evangelista, né? Ao ministério de evangelista. E hoje, pela graça de Deus, servimos como pastor e missionário da igreja ali em Nampula, Moçambique, né? Maravilha, né? Vemos aí esse breve relato. Eu sei que se fôssemos tratar com o pastor Gerson Gila durante essa trajetória, seria um programa semelhante ao Lição de Vida, né? Porque seria tudo, mas aí foi bem resumido para os irmãos terem pelo menos uma ideia e do que Deus é poderoso, do que Deus é capaz de fazer na vida daquele a quem está coberto pela intercessão, né? Pela intercessão, né? Então, eu quero aproveitar já e dizer aqui a você, minha irmã, a você, meu irmão, que tem os seus filhos afastados dos caminhos do Senhor, que não vê nenhuma saída, mas eu creio que Deus já começou a falar com você, já no comecinho do programa, mostrando que não se pode desistir. Eu achei interessante a palavra do pastor Gerson Gila, quando ele disse que ela não desistiu. Ela não desistiu. Né? A mãe não desistiu, embora ela ficou só. Isso não foi fácil para ela, né, pastor? Porque o esposo e 10 filhos, né, afastados do caminho do Senhor, era um negócio difícil. Mas ela podia dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido, né?
E quando você tem essa certeza de quem você conhece, você não desiste, porque sabe que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, fica aí esta palavra de incentivo da parte de Deus. O Espírito Santo, creio que veio lembrar-lhe nesta tarde que você não pode desistir, porque assim como aconteceu com a mamãe do pastor Gerson Gila, a irmã Odete Gila, também Deus fará também na sua vida. Creia, receba esta palavra e cremos que Deus é poderoso para operar este milagre na sua vida. Mas, pastor, o programa está começando agora, não é? Pois não, pastor. E nós vemos que a Bíblia, ela mostra que Ana, ela intercedia pelos seus filhos, pelos filhos de Samuel. Sim. A gente vê isso lá logo no primeiro capítulo de 1 Samuel. Né? De 1 Samuel, somente no versículo 27. E também nós vimos que no Novo Testamento que Timóteo foi instruído nas Escrituras Sagradas por sua avó Loide e por sua mãe Eunice. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Sendo assim, missionário, houve também em vossa jornada de fé alguém que marcou a vossa vida através da intercessão, além da sua mãe, não é? Sim, pastor, sim. Eu queria só pegar o texto que o senhor citou. Pois não. O texto de 1 Samuel, né? A oração de Ana. Que eu aprendo ali, pastor, na oração de Ana, uma das características para uma intercessão, ela ser do agrado do Senhor. Está escrito nas epístolas de João que se nós orarmos conforme a vontade do Senhor, Ele vai confirmar, não é? Ele vai conceder o nosso pedido, não é? O Senhor Jesus falou também no Evangelho de João, lá no seu capítulo 15 do Evangelho de João, Ele disse assim: tudo que pedires, crendo, recebereis. Né? Então Ele disse assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, tudo que pedires, crendo, recebereis. Né? Então a gente entende aqui que tem que haver uma assimetria entre aquilo que eu vou orar alinhado com a vontade de Deus. Isso. Não é? O texto diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Não é? Então, na oração, na intercessão de Ana, eu entendi o que Paulo chama de inteligência espiritual. A Ana foi inteligente. Ela fez uma intercessão inteligente, pastor. Isso. Não é? E aonde é que a gente conota esse princípio de inteligência da oração de Ana? Justamente quando ela ora a Deus, né? E na sua intercessão, ela diz ao Senhor: se tu me deres um filho varão, esse filho eu te darei, né? Ele vai viver na tua casa, ele vai te servir. Então, é interessante dizer que Ana, ela pediu, ela intercedeu para ter mãe, para ser mãe. Agora veja bem, ser mãe, gerar um filho e não cuidar do filho. Porque ela... os cuidados de Deus, né? Você está entendendo, pastor? Então, ela conquistou Deus aí. Por quê? Porque naquele período histórico do povo de Israel, Deus precisava de alguém. Né? Naquele momento, Deus precisava de uma pessoa para que pudesse conduzir o seu povo. E agora chegou uma mãe dizendo ao Senhor: se tu me deres, ele vai ser teu. Ela foi extremamente inteligente aí. Se tu me deres, ele vai ser teu. Aí Deus diz: eu gostei desse negócio aí. Eu vou te dar. Mas, pastor, onde é que está a sabedoria de Ana? É que quando Deus abre a madre, a Bíblia diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. Não é? Então, quando ela teve o primeiro filho, a porta ficou aberta. Com certeza. E aí veio outros filhos de Ana, não é? Então, como que ela intercedeu a Deus pedindo um filho na esperança de que Deus agora haveria de dar a ela outros filhos. Então, eu estou dando um filho a Deus. Sim. E certamente Deus dará muitos filhos para mim. Certamente. Interessante. Não é? E aí ela teve o Samuel, né? Teve o Samuel, que também não é fácil. Depois que o filho for desmamado, ela deixar lá, né? aos cuidados do sumo sacerdote, né? Mas isso ela fez, ela cumpriu com a palavra, né?
Então, trazendo para a minha vida hoje, né, eu tenho pessoas que são muito importantes, respondendo a sua pergunta, no que diz respeito à intercessão, pela minha vida. A minha mãe, primeiro exemplo que eu falei, né, ela foi extremamente zelosa por mim nesse contexto. A minha esposa, que na época que nós namorávamos, ela aceitou Jesus primeiro do que eu. Tá certo? E como eu disse que tinha nascido num berço cristão, eu tinha um entendimento do que como era uma pessoa servindo a Deus. Então, quando na época eu servia a Marinha do Brasil e estava no Rio Grande do Norte, ali no bairro do Alecrim, no centro da cidade de Natal. Eu servia ali na base Almirante Ali Parreiras. Cá em Recife, a minha esposa recebe Jesus como Salvador. Quando eu retorno para Recife, então eu fui servir aqui no Pina, na estação Rádio Pina. Então foi quando eu fiquei sabendo, de fato, que ela tinha recebido Jesus como Salvador. Mas eu até então não tinha. Então, aonde vem agora a questão da intercessão? Que eu disse a ela que nós não poderíamos continuar o nosso relacionamento naquela condição que nós estávamos. Porque eu disse a ela assim, a Bíblia diz, olha, eu não era evangélico, né? Mas tinha um princípio bíblico, né? Que não se pode ter comunhão entre luz e trevas. Então, eu não posso continuar o relacionamento com você dessa forma. Eu não evangélico e você evangélico. Então, 3 coisas devem acontecer. Ou eu me converto para Jesus, ou você sai da igreja, ou a gente acaba o namoro. Foi essas 3 condições que eu dei a ela. Então ela disse, olha, agora a gente não vai fazer nenhuma dessas coisas. Me dê um tempo que eu vou orar. Agora vem a questão da intercessão. Me dê um tempo que eu vou orar. Não vamos fazer nada agora. Mas eu vou interceder por você, eu vou orar por você e Deus vai determinar o que deve ser feito. Né? E isso nós conversamos, pastor Jefferson, nós conversamos esse assunto em setembro de 87. E ela pediu esse tempo para orar. Em janeiro de 88, Deus respondeu a intercessão dela. Glória a Deus. Então, para mim, a primeira pessoa que me impactou na intercessão foi a minha mãe. E a segunda pessoa foi a minha esposa. Amém. Que bênção, né? Ela não desistiu, né? Ela não desistiu. Ela não desistiu, sabendo que, como crente, ela não tinha condições mais de continuar. Interessante é o seu entendimento, né? E deixar isso à vontade, porque o senhor sem ser crente, sem servir ao Senhor, e ela servindo, e era um jugo desigual. Era um jugo desigual. Era um jugo desigual. E Deus lhe deu esse entendimento, né? Para que não continuasse. É isso. E pela graça de Deus aí o senhor levou eu creio que essa sua atitude de chegar até ela e contar essa história já era um trabalhar de Deus em resposta à intercessão da sua mãe, né? Com certeza, pastor. Já Deus estava trabalhando ali. E quando ela então viu que ela lhe amava e não queria perder, ela foi lutar com Deus. Foi interceder. E Deus ouviu a sua oração. Que maravilha, né? Nós já estamos chegando a um breve intervalo, porque nós estamos aí num período de escola bíblica, não é? Sim, pastor. E nós queremos, nesse momento, aproveitar para um breve intervalo. Nós voltaremos em instantes e queremos dizer a você que não saia, né? A história está começando agora, o programa está começando agora e ainda tem muitas coisas de Deus para serem reveladas e contadas para nós. Então, fica conosco, em instantes a gente volta. É rápido, um breve intervalo para os nossos comerciais e voltamos já já. Fica aí conosco, não saia, não desligue, porque Deus tem muito mais para você.
Bem, graças a Deus estamos de volta ao programa Intercessão. Você que entrou em contato agora conosco aí, ligou a sua televisão, seu smartphone, seu celular, nós estamos falando sobre testemunho da intercessão e estamos entrevistando o pastor Gerson Gila, missionário da nossa igreja, Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco, ali em Moçambique. Pastor Gila, bem sabemos que o senhor hoje desfruta de privilégios de ser avô e que seus filhos são dedicados no serviço do Senhor. Entendemos que não é fácil, né, construir um legado onde o testemunho de fé em Cristo Jesus é transmitido por gerações. Como o senhor tem conseguido marcar a vossa família com a oração? Amém, pastor Jefferson. Essa sua pergunta é muito interessante, né? Pelo fato de que os nossos filhos, como bem o texto que o senhor leu, a exemplo de Timóteo, né? E foi influenciado pela sua avó e pela sua mãe. Então nós achamos interessante aí também que o texto não fala do pai de Timóteo, né? Porque lá em Atos 16 diz que o pai dele era grego, né? E isso dá a entender que possivelmente ele não servia a Cristo, né? Mas ele era de mãe cristã e de pai grego, né? Então a influência da mãe e da avó no filho em Timóteo fez com que Timóteo fosse esse obreiro que ele é. No caso dos nossos filhos, eu lembro-me que em Moçambique, no ano de 2007, os meus filhos e os filhos de outros missionários receberam uma palavra da parte de Deus, por parte de um missionário amigo nosso, de que eles seriam bem-aventurados em todas as instâncias da vida, pela ocasião da obediência deles a Deus e ao ministério que Deus confiou aos pais. Ou seja, Rayane e Júnior foram a Moçambique comigo 2004, 2005, 2006, 2007 e retornaram em janeiro de 2008. Ou seja, eles foram por obediência aos pais, atentando para um chamado de Deus na minha vida. E a palavra que eles receberam é que por esse ato de obediência, eles seriam felizes, bem-aventurados e abençoados pelo Senhor. Então a promessa já estava ali. Não é? Pois bem, então, o que impactou os meus filhos na minha vida, na vida da minha esposa, eu entendo, pastor, que foi as minhas práticas. Eu orava com os meus filhos. No tempo que eu trabalhava na empresa, antes de passar a integral da igreja, o meu tempo era muito corrido. Mas a minha esposa, todos os dias, ela fazia o culto doméstico com os meus filhos. Quando criança, eles brincavam de culto. Né? E o microfone era um cabo de vassoura, era um violão de pau. E o obreiro Júnior que dirigia o culto dava oportunidade à irmã Rayane. Então, nós fomos alimentando esse formato na família. Lembro-me que um dia, nós ouvindo, na época, só tinha a rádio na nossa igreja, 580, e em casa nós estávamos, após o almoço, nós estávamos ainda na mesa sentados, à mesa sentados. E no tempo central estava havendo uma manhã missionária. E o pregador, usado pelo Espírito Santo, naquele momento, ele disse, olha, se você crê que Deus tem um chamado missionário na sua vida, na vida da sua família, aonde você estiver, se coloque de joelhos. Eu recebi aquela palavra para mim.
E naquele momento eu convidei a minha esposa e os meus filhos para nós nos ajoelharmos e sem nenhuma força contrária. Nós 4 nos ajoelhamos e participamos daquela oração. Então, nós fizemos com que os nossos filhos vivessem o chamado da obra, não é? E uma outra coisa que ainda essa semana um obreiro estava me perguntando: pastor, como é aquele ditado que o senhor fala? É que nos meus filhos eu sempre coloquei a ideia de que o cordeiro é digno do sacrifício. Então, quando nós tivemos que voltar agora, em 2015, de volta para Moçambique, os meus filhos sentiram a ausência do pai. Mas no aeroporto, nós 4 lembramos desta palavra. O cordeiro é digno do sacrifício. Foi um momento difícil ali, viu? Foi um momento difícil. Eu estava lá. O senhor estava lá. Estava lá e vi que não foi fácil aquele momento de separação, foi muito forte. Foi muito forte. Muito forte. Não é? Principalmente com a mamãe também, né? Principalmente, né? Ali foi forte demais. Foi um momento. Não é? Então, os meus filhos, pela graça de Deus, cresceram entendendo que o cordeiro é digno do sacrifício, né? E uma outra coisa que eu procurei fazer os meus filhos entenderem era que eu não poderia só ensiná-los teoricamente uma vida de oração. Eles precisavam ver o pai dele orando. Sim. Não é? Eles precisavam ver. Porque uma coisa é eu dizer faça e outra coisa é ele me ver fazendo. Não é? Então, em dado momento, eu orava com eles no culto doméstico, quando eu poderia estar em casa. Mas, em dado momento, eu dizia à minha esposa: eu vou para o quarto, vou orar e não me incomodem. Se os meninos perguntarem, diga que eu estou orando. E foi assim que os meus filhos foram crescendo, não é? E graças a Deus, eles hoje são pessoas, ou Júnior, não é? Pela graça de Deus, diácono da igreja, dirige uma congregação cooperando com o pastor na área Envolvido 32, na obra, né? Envolvido na obra, dirige campanha evangelizadora, não é? A minha filha casada, graças a Deus, não é? E me deram 2 netos. Penso, né? Me deram o Vitor e me deram a Julinha, não é? E estão perpetuando Glória a Deus. esse ensinamento, pastor. Maravilha, né? Como é importante, veja como é importante você criar uma família com propósitos voltados para Deus e para a obra de Deus, né? Então você que está nos ouvindo aí, creio que também está sendo abençoado aí, você que está pensando em começar o seu lar, você que está começando uma nova jornada na sua vida e pensando em casar, então você já vai percebendo aí como é importante você criar uma família com propósitos voltado, direcionado para Deus, né? Mas ainda, pastor Gerson Gila, nós sabemos que o senhor cooperou com o nosso pastor, com o nosso pastor presidente, coordenando áreas na região metropolitana do Recife e pastoreando igrejas, assim, pastoreando igreja também no interior do nosso estado, né? E, como o senhor disse, né, pela segunda vez, o senhor voltou ao campo de missões para continuar fazendo a obra do Senhor. Eu gostaríamos de saber se a chamada para o serviço eclesiástico é resultante da intercessão, né? Essa chamada para a obra missionária, para trabalhar como coordenador, como pastor em uma cidade. Isso é resultado da oração, de uma intercessão missionária, de uma intercessão, por parte de alguém orando pelo Senhor. Sim. Do senhor orando também, né? Claro, né? Sim. Porque tem que ter a parceria, né? É uma parceria, sim. Eu entendo que sim, pastor. Não é? O próprio nosso pastor presidente, né? Ele é aquele homem que intercede. Isso. Não é? Por todos nós, não é? Pelo ministério que Deus tem nos confiado, através do ministério do nosso pastor presidente. Com certeza. Então eu penso que hoje, um dos homens que mais intercede pela minha vida é o nosso pastor Ailton. Disso eu não abro mão. Eu tenho plena certeza disso. Não é? Agora,
na caminhada, pastor Jefferson, eu tenho tido algumas experiências de pessoas que eu não conheço pessoalmente, eu não conheço fisicamente, mas essas pessoas têm intercedido pela minha vida. E o Senhor, melhor do que eu, sabe de que a nossa caminhada ministerial, ela é pesada. E precisamos de apoio. Com certeza. De pessoas que intercedam por nós. E Deus levanta, pastor Jefferson, pessoas anônimas. Pessoas que Deus coloca o propósito lá no coração de orar por nós. E algumas pessoas, eu não queria citar nomes, mas algumas pessoas já entraram em contato comigo, até companheiros obreiros, não é? Eu lembro que um período eu estava passando uma luta muito grande na missão em Nampula, e um obreiro passou uma mensagem para mim e disse: pastor Gila, eu não sei o que é que está acontecendo com o pastor, mas amanhã Deus me despertou para orar pelo Senhor e eu estou intercedendo pela sua vida. Então, existe essa ligação, né? Essa ligação. Então, onde eu cooperei com o nosso pastor, seja na área, seja na cidade de Petrolândia, que foi o campo que nós servimos ao Senhor, seja de volta à missão, eu tenho certeza, pastor Jefferson, que existe uma âncora da intercessão em favor da nossa vida, né? Tivemos a reunião de obreiros, né? Domingo passado, eu encontrei com alguns irmãos que o Senhor e eles próprios sabem de que é muito difícil a gente poder guardar na mente a imagem de todos, né? Porque são muitos irmãos, não é? Mas alguns chegam para mim e dizem: pastor Gila, é possível que o senhor não lembre de mim, mas eu tenho um propósito de oração pela sua vida. Então, pastor, isso é muito, assim, alentador, não é? E, por outro lado, nos traz um peso de responsabilidade, não é? Em dizer a Deus: Senhor, eu estou aqui hoje porque alguém está intercedendo por mim e eu não posso frustrar a fé dessa pessoa, não é? E isso é um motivo a mais para a gente continuar batalhando como resposta daquela intercessão, não é? Maravilha, né? Então você que tem intercedido pelos missionários deve aproveitar este incentivo, esta palavra que acabamos de ouvir, e continuar, não é? Não somente pelo missionário Gerson Gila, mas por outros missionários. O senhor me fez lembrar, pastor? Pois não, pastor. O testemunho aqui conversando com o missionário José Amaro, lá no Peru. Sim, senhor. Ele sofreu um acidente quando estava ajeitando lá o templo, o forro lá. E aquele acidente foi um negócio muito terrível, né? Porque ele caiu de uma altura considerada. Foi muito grave, né, pastor? Muito grave. E depois ele ficou sabendo que uma das esposas dos missionários lá na Argentina, ela sentiu-se motivada por Deus para jejuar por ele, sem saber de nada. Já viu que coisa extraordinária? Ela convocou os irmãos para estar intercedendo pelo missionário José Amaro, né? E assim Deus vai despertando a gente, né? É claro que o tempo não dá para a gente sair relatando muitos fatos, mas Deus tem feito isso, né? É um mover de Deus. É um mover de Deus. Se você, em algum momento, sentir esse mover de Deus, esse impulso do Espírito Santo para interceder por algum missionário ou por alguém, não perca esta oportunidade. Aproveite, se prostre perante o Senhor. Às vezes Deus pode colocar no seu coração o sentimento de jejuar por alguém, de clamar em favor de alguém. E isso é o Espírito Santo em nós que nos impulsiona a fazermos isso, né? E aí vemos aí o missionário entendendo que a sua chamada é resposta de oração, não somente dos irmãos aqui no Brasil, como também o pastor presidente, de Senhor, levanta missionário, Moçambique precisa de missionário. Isso. Como resposta também do próprio Moçambique, do né? próprio moçambicano que está orando. Senhor manda, né? Como a missionária Mísia, né? É verdade. E chegou lá e ficou sabendo que lá em Guiné-Bissau tinha alguém que estava clamando: Senhor, manda missionários para nós. O senhor me lembrou um fato interessante.
que temos um irmão que é diácono da igreja e coopera conosco lá, né, diretamente no templo sede. E agora, quando nós estávamos a sair, né, para vir ao Brasil, né, a minha esposa, o senhor sabe, que ela é muito extrovertida, ela gosta de brincar, né, e ela disse ao diácono irmão Silva, disse, olhe, porque a gente pode ficar por lá, viu? É, brincando com ele, né? Sim. Aí ele fez assim, ó, aqui, ó. Apontando pro joelho. Ele disse, ó, aqui, ó, eu vou botar no chão, viu? Então, para falar que a intercessão, né, pastor? O próprio moçambicano, né, quando ele entende o evangelho, ele passa a ser um intercessor. Passa a ser intercessor. Ele passa a ser. Maravilhosa, né? Pastor, aqui no Brasil o senhor sempre esteve envolvido com vigílias, ciclo de oração, consagrações, cultos matutinos, cultos de oração e vários, né? Então, consequentemente, no exercício do ministério, o senhor, juntamente com a sua esposa, vivenciou algumas experiências que foi fruto da intercessão, com certeza, né? O senhor poderia compartilhar para nós? Sim, pastor. Com muito prazer, né? No meu tempo de jovem, como eu falei, eu estava noivo com a missionária, né? Estava noivo com ela. Servia a Marinha do Brasil, mas Deus me fez entender que não era aquilo que Ele queria para mim. Então, no dia 18 de julho de 87, então eu saí da Marinha. Mas eu estava noivo. E um jovem crente que está noivo, ele quer casar. Não é verdade? Com certeza. Ele quer casar. E eu comecei agora a entrar nessa batalha de intercessão. Para que o Senhor nos abrisse uma porta, para que eu pudesse ter a possibilidade de casar. Era isso que eu queria. Pastor Jefferson, eu me lembro como aconteceu ontem. Não é? Tinha um irmão, por nome de irmão Severino, os irmãos de Carrapateira, lembra bem, ele é chamado, o nome dele é Severino, mas todo Severino é Bill, né? Chamava ele de irmão Bill. E ele não sabia ler, mas era um homem muito espiritual. E um dia de terça-feira, eu estava na frente da minha casa, na casa da minha mãe, e ele ia passando e disse, eu perguntei ele, o senhor vai aonde? Ele disse, eu vou para o circo de oração. Eu disse, e onde é o circo de oração que o senhor vai? Aí ele disse, é em Jaboatão. Aí citou o nome da congregação. E naquele período, nem eu nem ele tinha passagem completa para ir para lá. Eu disse, o senhor vai como? Ele disse, eu vou andando. Do Ibura para Jaboatão, né? Aí eu disse, eu vou com o senhor. Eu preciso de orar, eu preciso de um emprego. Aí ele disse, então vamos. Mas antes de ir, abra a Bíblia aqui, o Novo Testamento, aqueles azulzinhos dos Gideões. Sim. Ele disse, abre esse azulzinho aí. Aí eu abri, aí como ele não sabia, ele disse, lê para mim o versículo tal. Aí eu li, aí ele olhou assim para o céu e disse, Deus vai falar com você. Vamos. Eu disse, vamos. Aí nós fomos a pé. Ali pela BR-101, Milagre, fomos por ali caminhando, não é? E chegamos lá. Nós fomos a pé, pastor. E chegamos lá, era 9h45 da manhã. E eu fui orar. E a minha intercessão era para que Deus me abrisse uma porta de emprego, que eu queria casar. E quando deu o horário do pregador, o esboço da palavra, não é? De onde ele estava, quando ele iniciou, aí ele apontou para mim assim, não apontou para mim, apontou para o lado que eu estava. E disse, tem um jovem aqui que chegou aqui querendo, intercedendo, pedindo a Deus um emprego. E a palavra que eu tenho agora, a direção de Deus para esse jovem, é que Deus abriu a porta hoje. Glória a Deus. Né? Deus abriu a porta hoje. E aí eu tomei a palavra para mim, né? Claro, com certeza. Pois bem, isso foi numa terça-feira, pastor. Não, numa segunda-feira. Quando foi na terça-feira, eu fui para a oração para a mocidade na Vila da Base. E fui orar também ali, como o senhor falou. A minha vida era vigília,
círculo de oração, consagração. Eu estava na oração para a mocidade na Vila da Base, na terça-feira. Na minha casa, na casa da minha mãe, foi um jovem que nós estudamos juntos no Senai, nos formamos juntos, não é? E ele foi na casa da minha mãe. Ele sabia que eu tinha saído da Marinha, perguntou por mim, mamãe disse, ele está na igreja. Aí ele disse assim, diga a ele que vá amanhã para o escritório do Bom Preço na Várzea para submeter-se a um teste. Ao chegar em casa, minha mãe me deu o recado. Na quarta de manhã eu fui para o Bom Preço na Várzea. E quando eu cheguei lá, meu pastor, nós tínhamos 5 candidatos para 3 vagas. Só que uma vaga era para ajudante e 2 vagas para profissional. O chefe pediu todos os documentos e nós entregamos, ele analisou documento por documento e quando estava a entrevista conosco, abriu-se uma porta assim por trás dele, da forma que o senhor está aqui, então aí por trás tinha uma porta. E os 5 candidatos aqui. Então abre uma porta, sai um senhor e diz no ouvido do entrevistador alguma coisa e voltou. Quando ele volta, aí o homem que estava entrevistando, imediatamente ele fechou todas as documentações que ele estava analisando e disse assim, eu estou ciente que tem um cristão, um crente aqui entre vocês. Quem é o crente? Aí eu disse, olha, eu sou crente, eu não sei mais quem, mas eu sou crente. Né? Aí ele olhou para mim assim e disse, você é crente? Eu disse sim. Eu não vou dizer a palavra que ele disse, né? Você é crente? Eu disse sim. Ele disse, não é possível. Você é crente? Eu digo, sou crente. Você é de que igreja? Eu disse, da Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco. Aí ele disse, meu Deus, crente e da Assembleia de Deus? Acabou aqui as entrevistas. Acabou a entrevista. Mas como assim? Acabou a entrevista. Se acabou, não quero mais ouvir ninguém. Vão todo mundo para casa. Quando for segunda-feira da próxima semana, ligue para cá, que eu vou dar a resposta a vocês. Na segunda-feira, naquele tempo era orelhão. Nas esquinas das ruas tinha orelhão. Aí eu fui para o orelhão, disquei para lá, o secretário me atendeu, o secretário do chefe, e disse, olha, senhor Gerson, o senhor não foi aprovado. O senhor não foi aprovado, não. Ligue daqui a 30 dias. Aí eu disse, não é assim não. Botei o telefone no gancho, do orelhão até a casa da minha mãe, era mais ou menos uns 100 metros andando. E no meio do caminho, Jesus, mas o senhor disse a mim semana passada que a porta estava aberta. E o homem disse que a porta não está aberta, não. À noite, na segunda-feira, eu fui para a oração. Na terça, eu fui para a oração de novo na Vila da Base, oração para a mocidade. Na terça-feira à noite, quando eu estava na oração, vai esse meu amigo, que foi a semana passada, e disse, irmão Gerson, mamãe disse, está na igreja. Mas esse homem só vive na igreja? Disse, é o que ele sabe fazer, é orar. Então ela disse assim, diga a ele que volte amanhã, quarta-feira, lá na empresa, porque parece que houve um erro lá. E eu volto para a empresa na quarta-feira. E quando eu chego lá, o homem que disse a mim que não tinha vaga, me pediu desculpa, pastor. E disse assim, houve um engano, a vaga é sua. Você vai trabalhar na empresa. A vaga que disseram que não tinha foi engano. Então, daquele dia por diante, eu passei a trabalhar nessa empresa. E aí eu trabalhei 14 anos e 4 meses e só saí dela para o ministério. Que coisa maravilhosa, né? Porque Deus disse, eu abri a porta. Glória a Deus. Através da intercessão. Glória a Deus. Deus ainda abre porta, pastor. Deus ainda abre porta. Deus ainda abre porta. Oh, meu Deus, que maravilha, não é? Veja como é importante você confiar no Senhor, porque o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E pena, pastor, chegamos ao final do programa e os irmãos em casa ficou com um gostinho assim de quero mais, né? Até aqui a gente está com gostinho de quero mais, porque eu tinha uma pergunta a fazer ao senhor, mas a hora já foi embora. A gente queria saber, em resposta da oração no campo missionário, o senhor tinha como pelo menos dizer uma frasezinha assim, uma resposta de oração no campo missionário, que a igreja orou por uma causa e Deus deu vitória, em rápidas palavras. Só em rápidas palavras? É, porque eu sei que os irmãos... O senhor me deu um desafio agora. Foi. Pastor Jefferson, essa pandemia trouxe muitos problemas. E um dos problemas que essa pandemia trouxe foi muitos irmãos se acomodarem em casa e não ir cultuar no templo, no retomo
na retoma, não é? Aí o que aconteceu? Era um problema, muitos não queriam vir. Então nós caímos em intercessão. Senhor, recobra as forças daqueles que não estão a vir mais. E o Senhor ouviu a intercessão. E aqueles que estavam parados, todos eles retornaram. E estão de volta aos trabalhos do Senhor. Maravilha. Essa é uma grande vitória para o missionário, né? Meus queridos irmãos, nós chegamos aí ao final do programa. Nós gostaríamos de poder desfrutar um pouco mais do missionário, mas nós temos um horário a cumprir e nós queremos agradecê-lo pela sua audiência, não é? Vamos estar orando, agradecendo a Deus e esperamos poder contar com a sua audiência no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Pastor, o senhor encerra com a oração e aproveita e já dá a bênção apostólica e, na sua oração, interceda pelos irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração nas redes sociais. Em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, santificado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, nós estamos sendo gratos a Ti por este culto, em que sabemos que muitas vidas estão sendo alcançadas para a glória do Teu nome. Quero Te pedir pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, te agradecer, Senhor, pela Rede Brasil de Comunicação. Te agradecer, ó Deus, te pedir em favor da Escola Bíblica de Obreiros e te pedir em favor de todos quantos nesta hora estão fazendo os seus pedidos de oração. Ó Deus, que a Tua boa mão seja com eles, dando-lhe vitória, e o pedido que eles estão fazendo a Ti seja a Tua vontade para as vossas vidas e que esses pedidos sejam atendidos conforme o Teu querer, o Teu tempo, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te pedimos que seja assim, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus de pactos, confio em tus promessas, descanso em tu paz.